Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia e a semana foi bastante agitada. A semana foi bastante agitada porque teve uma redução da estimativa de crescimento global pela OCDE e os Estados Unidos, o Federal Reserve, fizeram uma reunião de emergência, o que não é realmente normal. Eu, pelo menos de cabeça aqui, não lembro da última vez que eles fizeram uma reunião de emergência para mudar a taxa de juros sem ser dentro daquelas que estavam marcadas. Então, teve uma redução de 0,5% e a gente vai ver nesse vídeo de hoje o impacto que isso deve causar nas economias globais e, enfim, né, no mundo todo e acaba respingando também no Brasil. Curtam já o vídeo de hoje, sigam a gente nas redes sociais, curtam o vídeo, se inscrevam e avisem também aos amigos. Já começamos. Bom, gente, antes de mais nada, é importante dizer que a taxa de juros nada mais é para a economia do que uma forma de você acelerar a economia ou frear a economia. Então, em tese, né, na hora que você reduz a taxa de juros e você reduz muito a taxa de juros, passa a ser muito ruim você deixar o dinheiro aplicado ganhando juros e passa a ser mais interessante você investir na economia real. Investindo na economia real, você acaba gerando emprego, você compra matéria-prima, você compra produtos, enfim, você gira a economia de uma forma que ela consegue crescer. E nos últimos 10 anos no mercado desenvolvido, a gente vê taxas de juros realmente baixas. A gente vê taxas negativas em alguns países da Europa, nos Estados Unidos a taxa chegou a zero, hoje em dia a gente vai ver que caiu para entre 1 e 1,25, e mesmo no Brasil, que sempre teve taxas maiores, a gente vê hoje a taxa de 4,25, muito provavelmente a gente deve ver alguma queda de juros ainda esse ano, e eu volto a dizer que o próximo Boletim Foco já deve pensar numa taxa de juros de 4% para o final desse ano ou até 3,75. Bom, o que aconteceu é o seguinte, então o que a gente tem que ver é que os juros, na verdade, eles são uma forma de estimular a economia. Aí a pessoa fala assim, então por que não deixar a taxa sempre zero, que aí você estimula o máximo a economia? Porque existe uma coisa chamada inflação. Não adianta você estimular a economia gerando inflação igual muitos países já fizeram, principalmente na primeira metade do século XX. A Alemanha, por exemplo, ela teve uma hiperinflação lá de 1921 a 1923. O que a gente vai ter aqui? O mercado ele tem que acelerar a economia a ponto de não gerar uma inflação. E realmente o que está acontecendo hoje é algo inédito, né? A gente, em outros momentos, se tivesse o juro baixo, com desemprego tão baixo como tem no Japão, 2,6%, nos Estados Unidos, 3,6%, ou na Alemanha, 4%, esses países já teriam inflação. E aí entra a tecnologia. A tecnologia está fazendo com que a inflação não apareça. Quer dizer, a tecnologia ela é deflacionária e o mundo está aproveitando-se disso para manter taxas de juros baixas. É claro que ela é deflacionária até um certo ponto, e esse certo ponto ainda não chegou. Vai ter um momento que você não tem mais como ganhar eficiência, você não tem mais como reduzir margem, oferecer um produto a preço menor via cupom ou via qualquer coisa para o cliente, porque aí já entra o preço realmente do produto, já entra os teus custos e etc. Você consegue reduzir esses custos até um determinado momento, por enquanto as empresas estão conseguindo levar isso sem gerar inflações maiores, então a taxa pode continuar baixa e o mundo pode continuar crescendo. Esse é o racional todo. Agora, em 2020 teve o coronavírus por que não, né? No coração do Oriente em termos financeiros. Hoje eu poderia já dizer que o mundo é mais ou menos polarizado. A gente tem os Estados Unidos de um lado, uma economia gigante ocidental, e a China do outro lado, uma economia gigante oriental. A China cresce a taxas maiores do que os Estados Unidos, o que leva a crer que as duas economias vão ficar do mesmo tamanho daqui a alguns anos. A gente viu semana passada como é importante a questão da população no crescimento do PIB, e a gente tem aqui hoje
um crescimento maior da China, mas aconteceu o coronavírus exatamente lá. E em uma das cidades mais importantes, uma das cidades que tem aí entre 8% e 10% do PIB chinês, que é Wuhan. E aí o que a gente tem lá na China? A gente tem que a economia retraiu. Aí o pessoal vai falar assim, mas na época o SARS também foi e o impacto não foi tão grande assim. A grande questão é, a economia da China em 2003 ela era muito pequena, hoje ela já é muito grande. O consumo interno na China em 2003 era muito pequeno, você tinha muita população que era rural. Hoje você tem muito mais população urbana, porque teve uma migração. Foi construídas cidades, né? Lá a pessoa não sai do campo para a cidade. O governo é que constrói cidade onde era campo. Então, as pessoas saíram, entre aspas, né? Porque chegou cidade onde elas moravam, e aí o campo virou cidade onde elas moravam. Então, hoje, o consumo das famílias chinesas é muito maior. Então, você tem uma desaceleração da China e você tem uma desaceleração global. Não raros a gente vê lá, estoque de Apple, de iPhone está terminando. Não pode mais ter, componentes não estão chegando nas fábricas da Microsoft, da Apple e etc. Então, quer dizer, a gente pode ter sim um desabastecimento global e, independente do que aconteça daqui para frente, o mundo já vai experimentar um crescimento menor em 2020, muito parecido, só que 10 vezes pior, com o que aconteceu aqui na greve dos caminhoneiros. A gente viu que exatamente naquele trimestre e no seguinte, a gente teve um crescimento muito pequeno. Então, eu já falei aqui demais, vamos passar para algumas imagens para vocês darem uma olhada. Essas aqui são as estimativas de crescimento para 2019 a 2021. O primeiro númerozinho aqui é 2019 e o do meio é 2020, o terceiro é 2021. Se vocês olharem aqui o mundo, vocês vão ver que o mundo cresce mais aqui 2,9 em 2019, a estimativa era de crescer 2,9 ou 2,8 esse ano, e agora caiu para 2,4, e a gente vê aqui que a estimativa é crescer 3,3 em 2021. Eu duvido que o mundo cresça 3,3. Quando a gente tem um problema desse, normalmente demora mais para se recuperar. A gente mesmo viu no Brasil que ano passado não conseguiu crescer os 2% que se imaginava, e esse ano também não vai crescer os 2% como se imaginava, como eu adiantei lá em relatório para assinantes, ainda em dezembro de 2019. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos pegar o país desenvolvidos, tá? Os lugares mais desenvolvidos. Então, a gente vai pegar aqui Canadá, a gente vê que é parecido. Ó. Crescimento maior em 2019, menor em 2020, maior em 2021. Zona do euro, ó, crescimento maior em 2019, 2021, crescimento menor em 2020. Alemanha, mesma coisa. Né? Aqui a estimativa está uma estimativa, na minha visão, otimista para 2021 de todos. Ó, França também caindo aqui em 2020 em relação ao normal dela. Itália chegando a um crescimento zero. Japão, 0,2 também, ó, 0,7 é o normal. Esse ano o coronavírus vai tirar aqui 0,5. Aí a gente tem a Coreia, um pouquinho diferente. Ela vai conseguir manter o crescimento que ela iria ter de crescimento antes. Aí a gente vem aqui, ó, Estados Unidos. O normal dele é 2,3, vai cair para 1,9. Reino Unido, que estava tendo 1,4, já vai cair para 0,8. Né? China, que era em torno de 6% o crescimento dela, já vai cair para 4,9 na estimativa. Então, esses são os países desenvolvidos. Países desenvolvidos todos devem trazer o crescimento para baixo. Tá? Os países emergentes, a gente vê que já é um pouco diferente. Ó, o Brasil, em um crescimento ainda para esse ano, aqui eles estão falando 1,7, a minha visão ainda é o 1,8. Tá? Ó, a Rússia crescendo também, mas já crescendo mais devagar. Né? A própria Argentina também crescendo, mas crescendo mais devagar. Ela vai ter uma queda do PIB menor do que teve no PIB anterior, e assim por diante. O México, a mesma coisa, a retração do PIB esse ano já recupera um pouco, não vai ser 1 ponto alguma coisa por cento, vai ser 0,7. Enfim, a gente vê que tem um movimento maior dentro das economias desenvolvidas. Só que a economia desenvolvida, ela gira aí em torno de 70%, 65%, 70% do PIB global.
Então, isso vai fazer com que o mundo retraia. Isso vai fazer com que algumas empresas brasileiras também tenham seu consumo retraído. E a gente deve ver isso no preço das commodities. Isso a gente já falou em vídeos anteriores. A gente vai ver, talvez, preço do barril do petróleo, como a gente já está vendo, caindo, preço do minério de ferro caindo e etc. Então, como eu falei no início, eu falei o seguinte, que o mercado costuma usar a taxa de juros para aquecer a economia. E ele tem que tomar cuidado com a inflação. Se não está tendo pressão inflacionária e o mercado parece que vai crescer menos, o que os bancos centrais do mundo começaram a fazer? E começaram a fazer pela Austrália, que caiu a taxa de juros ainda na terça-feira. E aí os Estados Unidos acompanharam na terça-feira numa reunião de emergência, que aí a gente entra no tema inicial que eu passei da live de hoje, né? Do vídeo de hoje. A gente vê aqui, Fed faz corte extraordinário dos juros em 0,5 ponto em resposta ao coronavírus. O que importa não é a queda de 0,5%, isso já estava sendo precificado. O que importa aqui é que não havia reunião programada para esta terça-feira. O encontro estava agendado para os mesmos dias do Copom, 17 e 18 de março. Então, quer dizer, o FONC, né, que é o tipo Copom lá dos Estados Unidos, ele preferiu não esperar esses 15 dias. Para ele é relevante que essa taxa de juros caia antes do que esperar esses 15 dias. Quer dizer, essa antecipação de 15 dias vai ser relevante. E aí o que aconteceu com as bolsas? As bolsas acabaram subindo, e subindo bem, e logo depois elas caíram. Né? A gente vê aqui a taxa de juros nos Estados Unidos, e aí por que a bolsa caiu na própria terça-feira? Eu já estou gravando quarta-feira antes da bolsa abrir, eu não sei se a bolsa vai continuar crescendo ou não, mas também o curto prazo não importa muito, porque está cada vez mais claro que o mundo está tentando crescer à base de incentivos e o juro já não é mais um incentivo tão relevante como ele era no passado. A gente chegou a fazer um vídeo aqui mostrando que o importante hoje em dia era a confiança. E qual é a confiança do empresariado do mundo todo de investir numa situação dessa? Numa situação que a gente tem a China com problema de crescimento, que a gente tem uma redução, por exemplo, do PIB global, que a gente tem uma redução também populacional nas principais países. Enfim, qual é o objetivo? Qual a grande confiança? Aí a gente viu o PMI lá da China caindo para níveis que nunca antes existiram, né? PMI de 36, PMI de 23, agora eu não lembro se é do comércio ou da indústria, qual dos dois. Enfim, a gente vê que os investimentos não vão acontecer apesar de terem juros baixos. E aí a bolsa retrai de novo e a gente vê aqui que os juros continuam a cair e devem continuar a cair para ver se consegue dar aquela última injeção de ânimo no mercado. Tá? Essa última injeção de ânimo ela já é falada há muito tempo, isso pode demorar mais 5 anos, mais 10 anos. Tá? Os bancos centrais eles podem aumentar a quantidade de recursos enquanto houver confiança no mercado, enquanto tiver gente comprando as ações, comprando os títulos, comprando tudo, isso não vai se movimentar. Isso pode demorar 15 anos, 20 anos, enquanto tiver essa confiança de você comprar, vai continuar existindo. Então, a gente vê aqui, título dos Estados Unidos de 30 anos. Se a gente pegar aqui dezembro de 2019, ele estava em torno de 2,3. Agora 1,59. Título de 10 anos, caiu na metade. Aqui estava 1,911, quer dizer, 1,911, aqui 0,976. A pessoa que tinha um título pré-fixado aqui ganhou dinheiro pra caramba, porque a taxa de juro caiu. E é provável que a taxa de juro continue caindo nos países desenvolvidos e no Brasil também. E aí isso deve afetar a própria economia interna. Enquanto talvez exportadoras vão ter um ano um pouco mais difícil, o mercado interno deve se aquecer mais ainda com taxas de spread bancário menores, com créditos maiores, inclusive para a população, para pessoas físicas, para pequenas e microempresas, que vão poder fazer investimentos aí em novos produtos, em novos serviços e etc. Tá?
A gente vê, por causa disso, que varejistas e construtoras acabaram crescendo depois de terça-feira, e a gente viu que bancos acabaram caindo, porque a tendência agora dos juros caírem é diminuir ainda mais a margem financeira gerencial. Tá? Isso não significa que é recomendação de compra de construtor e varejista e nem venda de banco, porque às vezes pode estar tão barato o banco que vale mesmo com os problemas você comprar bancos, e às vezes as varejistas e as construtoras podem estar tão caras a ponto de não valer a pena mesmo com esse incentivo a mais. Então, eu recomendo sempre que vocês leiam lá os relatórios, porque as recomendações estão lá. Abraços aí a todos, até a próxima e bons investimentos. Tchau, tchau.